Olá, meus queridos. Chegamos na última noite de 2022, 31 de dezembro. Estamos findando um ano, iniciando o próximo 2023, movidos pela esperança, podendo olhar para frente para que seja um ano muito abençoado. Mas também queremos chegar até aqui, agradecidos a Deus. Parece que foi ontem que 2022 iniciou, não é verdade? Para alguns foi um ano muito bom, para alguns nem tanto, e para outros foi um ano difícil. Mas chegamos até aqui, e estamos aqui. E nós queremos louvar a Deus, porque independente das circunstâncias, Deus continua sendo Deus. E por isso nós somos movidos, nesta noite, a louvar o Senhor. E eu quero convidá-los para esse tempo de louvor, de reflexão, para que o nosso coração seja preenchidos e movidos pela esperança que vem do Senhor. Porque é em nome dEle e para Ele que nos reunimos aqui, mesmo que virtualmente, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E nós queremos continuar louvando o Senhor cantando. Vamos ouvir, e se você conhece o próximo hino, cante junto. Vamos expressar a nossa adoração ao Senhor.
Há uma palavra clássica nas Escrituras que nos falam sobre o tempo. O tempo como algo que a gente não consegue mensurá-lo, mesmo que a gente tenta defini-lo em segundos, em minutos, em horas, em dias, semanas, meses e anos. Mas o tempo é algo muito relativo, porque o tempo tem a ver com o momento em que vivemos. E os nossos tempos, como eu expressei na saudação, ele pode ser bom, ele pode ser um tempo maravilhoso, um tempo com o coração aquecido, mas também pode ser um tempo que o nosso coração não está tão aquecido. São os invernos da vida, os momentos e os tempos difíceis. E o autor de Eclesiastes nos fala dessa realidade. Ele diz que não há um só tipo de tempo, há vários tempos, e que vivemos mesmo num tempo que pode ser um dia, em uma semana ou em um ano, são circunstâncias e momentos que eu e você vivenciamos. Por isso o autor de Eclesiastes diz o seguinte: tudo nesse mundo tem o seu tempo, cada coisa tem a sua ocasião, cada coisa tem o seu lugar, a sua hora, o seu momento. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Há tempo de ficar triste e tempo de se alegrar, tempo de chorar e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de afastar. Há tempo de procurar e tempo de perder, tempo de economizar e tempo de desperdiçar, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de ficar calado e tempo de falar. Há tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. São tempos, são momentos em que nós passamos e vivenciamos. E a pergunta é: como a gente vivencia cada momento? Cada momento ele é único e ele tem o seu propósito, como o autor de Eclesiastes diz. Há propósito em todos esses tempos. Mesmo aqueles mais difíceis, nós podemos aprender com eles, nós podemos amadurecer e ser gratos. A palavra do apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças, em todas as circunstâncias. E você talvez esteja perguntando: mas pastor, naquelas circunstâncias difíceis, nos momentos de perdas, nos momentos em que eu tenho que me afastar, nos momentos em que eu tenho que chorar, a gratidão, meus queridos, não é só quando coisas boas acontecem para nós. A gratidão está num jeito de reconhecer de que cada momento, cada tempo é um aprendizado que Deus nos dá. Por isso, quando nós chegamos no final de um ano, é também tempo de reconhecer de que esses momentos, esses tempos que são variáveis, eles são significativos. E nós nos tornamos com pessoas, nós somos quem somos, porque passamos por eles. E o segredo está em passar com alegria, com gratidão. Às vezes, sim, com tristeza. Às vezes, sim, chorando. Mas certo de que na noite podemos chorar, mas na manhã o Senhor nos dá alegria. Que Deus nos conceda essa graça e esse entendimento de que a vida tem esses tempos. E por isso nós podemos sempre de novo louvar a Deus. Por isso os convido para cantar também o próximo hino. Na oração encontro calma, na oração encontro paz, orar a Deus faz bem à alma.
Falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio. Abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Há um poema escrito por Carlos Drummond de Andrade, Cortar o Tempo, onde ele diz nesse poema que a pessoa que inventou o ano foi extremamente inteligente, porque ela possibilitou que de tempos em tempos pudéssemos parar, renovar a esperança e olhar para a frente com um novo ciclo. Por isso o poeta expressa de uma forma de que esse tempo é necessário. Talvez para alguns a virada de um ano é mais um dia, é a virada da folhinha, sai 31 de dezembro e entra 1º de janeiro. Mas eu acredito que são momentos como esse que são significativos, porque eles são referências, são marcas. Marcas que a gente pode ter um olhar daquilo que passou e de um olhar daquilo que ainda está por vir. Claro, 2023 não existe. Se a gente pensar bem, o futuro não existe. O que eu e você temos é o hoje, é o presente, porque não temos garantia nenhuma de como será ou se passaremos por 2023. Na verdade, o que a gente tem são desejos. O que a gente tem é um olhar esperançoso, é um planejamento. Almejamos 2023, mas ele não existe. E ele vai sendo construído à medida que eu e você vamos vivendo e passando por ele. Por isso, meus queridos, algo que me chama muita atenção nesses momentos que são referenciais de virada de ano, é que é um tempo de renovação. É um tempo que eu tenho para poder
repensar, olhar para trás e perceber no que eu aprendi, onde eu avancei, onde eu tive que dar um passo atrás, o que me ajudou, o que não me ajudou, o que me alegrou, o que me entristeceu. Esses olhares são importantes, essas paradas. De alguma forma, eu e você precisamos fazer essas paradas. E por isso, um momento como esse é um referencial. Não necessariamente precisa ser na virada do ano. Aliás, eu acredito que a gente precisa de tempos em tempos dar essa parada, fazer essa reflexão, porque isso nos ajuda a tomar de novo caminhos e reaprender, reconstruir, ser resiliente, se reinventar. Por isso, virada de um ano é renovação, é reinvenção, porque é a oportunidade que a gente tem para planejar, almejar algo diferente. Eu sei que a gente faz muitas promessas na virada de ano, não é verdade? Você com certeza já está fazendo algumas. Quem sabe você está dizendo, eu quero perder uns quilinhos nesse 2023. Eu quero ir para a academia. Bom, eu já fiz isso várias vezes e chega em fevereiro, parece que eu esqueci daquilo que eu desejei. Há coisas que a gente almeja e não faz. Outras a gente almeja e a gente vai fazendo. E outras que a gente nem almejou, foi no processo que a gente aprendeu. Aliás, a vida é esse processo. E uma palavra que vem ao meu coração é uma palavra do apóstolo Paulo, que está lá no capítulo 12 de Romanos, no segundo versículo do capítulo 12 de Romanos. Paulo diz o seguinte: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. E assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Com certeza, você já deve ter ouvido esta palavra. Mas se você não ouviu, se você ainda não escutou, é uma palavra do apóstolo Paulo que nos convida à renovação, a um processo de mudança. E uma mudança que acontece na mente. Aliás, a palavra originária que está aqui no grego é metanoia, quando Paulo fala sobre renovação da mente. E o que significa metanoia? São duas palavras, meta, depois, noia, que não tem nada a ver com as minhas noias, mas é noia, pensamento, intelecto, mente, ou seja, uma transformação de mente. De onde também, no português, surge a palavra metamorfose, que vem de metanoia, arrependimento, transformação, renovação, mudança de mente, metamorfose. Você lembra das aulas de biologia? Lá na 5ª série, quando a gente estudava biologia, tinha um processo que era nos ensinado sobre metamorfose. Você já lembrou de algo? Qual é o animal, ou qual é o inseto que passa uma profunda metamorfose? Pense aí. Diga para a pessoa do seu lado, qual é o inseto que vem na sua mente? Sim, a borboleta. Da lagarta para a borboleta. Existe uma metamorfose, uma transformação surpreendente. E eu quero passar um vídeo para você acompanhar essa mudança. Assista, perceba. Olha como as coisas mudam de uma lagarta para uma linda borboleta. Vamos assistir?
Interessante esse vídeo, né? Fez a gente relembrar das aulas de biologia e de a gente perceber esse processo natural da transformação, da renovação. A lagarta, quem diria que a lagarta se transforma em uma borboleta? Você no primeiro momento olha a lagarta e diz, nossa, que bicho feio, e para alguns até é uma praga, porque ela vai realmente consumindo, ela come bastante, e depois ela entra naquele casulo, e ela fica ali dias, semanas ali, num processo de transformação, até quando ela sai do casulo e sai voando. E é interessante que esse processo você precisa deixar que ele seja naturalmente, não há como a gente forçar esse processo. Quando a borboleta está saindo do seu casulo, ela faz um buraquinho pequenininho e ela tem com força, ela usa a força para sair, porque ela precisa lubrificar suas asas. Ela precisa colocar líquidos nas asas para que as asas possam se fortalecer e ela sair voando. Se a gente tentar rasgar aquele casulo, achando que com isso vai ajudá-la, pelo contrário, atrofiamos o processo, atrofiamos as asas e ela não consegue voar. Meus queridos, na vida também é assim. Nós temos situações que parecem como uma lagarta, há situações difíceis. Às vezes a gente não consegue ver saídas alternativas. E de repente a gente passa por um período onde nos aquietamos, onde silenciamos, e é necessário, porque nesse processo, como o casulo, de se aquietar, de silenciar, é um processo também de transformação. É aquele processo que eu falei de às vezes fazer as perguntas. Como é que eu cheguei até aqui? Como eu estou? Como está o meu coração? Quem sou eu? Quem estou sendo? Como estou vivendo? São perguntas, às vezes, desconcertantes, são perguntas provocativas, perguntas que mexem conosco. Por isso, toda transformação, toda renovação, ela nos tira de uma zona de conforto. Ela nos tira de uma situação que, às vezes, a gente está acostumado a viver. E por estar acostumado, muitas vezes eu deixo de experimentar essa mudança. Então, a virada de um ano pode ser um momento, pode ser um ciclo, pode ser um referencial, algo que me ajude e que me incentive, até me force a pensar, como eu vivi 2022? Quais foram as marcas que eu deixei nesse ano? Como foram os meus relacionamentos familiares? Como foram os meus relacionamentos com os amigos? Quais foram as pessoas que foram agregadas? Quais foram as pessoas que se distanciaram? E por quê? Por que algumas somaram? Por que algumas saíram? Por que eu chego no final de um ano feliz, grato, alegre? E por que chego triste? Então, essas perguntas, elas são importantes. E às vezes é esse tempo do casulo. É o tempo que eu e você precisamos passar. É o tempo que eu e você precisamos lubrificar a nossa alma, lubrificar o nosso coração, lubrificar a nossa mente. O problema é quando a gente não faz mais esse processo. O problema é quando a gente vive no automático. A gente está lá vivendo, fazendo as mesmas coisas, rotina após rotina. A rotina ela é importante, sim, todos nós temos uma rotina. Você acorda, você vai, geralmente toma um banho, você escova os dentes, você se prepara, faz o seu café, vai ao trabalho. É uma rotina e ela é necessária porque ela também pauta o nosso dia, pauta a nossa vida. Porém, a gente pode correr o risco de viver no automático. Faz isso todos os dias, a gente faz o que faz em todos os momentos e a gente não pergunta mais por que a gente faz. A gente não pergunta mais se faz sentido ou não, se aquilo agrega ou não. Então, é um momento também de a gente repensar nossas rotinas. Por isso eu acredito que as transformações, as renovações, elas são
processos. Salvo algumas exceções, porque a gente até gostaria, né, de dormir de um jeito e acordar de outro. Quantas vezes eu almejei isso? Quantas vezes desejei e até orei, Senhor, eu quero dormir de um jeito e acordar outro Marcos. Mas normalmente não é assim. Como disse, salvo exceções. Há um psicólogo, Abraham Maslow, que ele diz que a experiência platô são experiências culminantes. Experiências culminantes faz a gente até dar uma reviravolta 180 graus. E geralmente elas estão associadas com experiências fortes, momentos fortes. Por exemplo, se você passa por um acidente, você é envolvido em um acidente, mas você sai vivo daquele acidente. É um momento extremamente culminante, ele é traumático. E aí Maslow diz que esse é uma experiência platô que faz a gente repensar a vida. Afinal, estou vivo. Graças a Deus, eu sobrevivi. E aí você repensa a sua vida, você repensa as suas prioridades, você repensa o que você tem feito. Ou então, quando você recebe um diagnóstico, né, que não é muito bom e de repente você experimenta um milagre, uma cura e você repensa a vida. Eu fico imaginando as pessoas no tempo da Covid que ficaram entubadas. Eu conversei com uma pessoa, eu lembro, há 2 anos atrás, que ela ficou 3 meses entubada. E quando ela saiu, ela disse, pastor, a minha vida mudou. Eu tenho outras prioridades. Eu tenho outro jeito de pensar. Então, o Maslow diz que experiências assim, elas geram em nós um movimento de repensar a vida, mas normalmente não é assim que acontece. Normalmente comigo, contigo, as coisas vão acontecer no seu processo. Por isso, a gente precisa de intencionalidade. Para sair dessa zona de conforto, sair do automático, a gente precisa de intencionalidade. E o que significa isso? As nossas ações, as nossas decisões, elas precisam ser intencionais. Intencionais no sentido, o que eu quero? O que eu desejo? O que essa decisão vai gerar em mim? O que vai gerar nas pessoas que convivem comigo? O que essa decisão vai promover? Então, essa intencionalidade é que torna também o processo renovável. Porque renovação não é simplesmente trocar o velho pelo novo, né? Não é só o ano velho e o novo ano. A gente trocou, pronto, isso renovou. Não é automático assim. Aliás, a palavra renovação também, que vem do latim, significa renovatio, significa reforma, é um olhar diferente para uma situação. É uma transformação mesmo. É como você vai querer transformar o seu quarto. Você olha para o seu quarto e diz, eu quero renovar o meu quarto. E aí você pensa numa cor para o seu quarto, você muda a disposição dos móveis do quarto, e aí isso dá esforço, você tem que lixar, você precisa pintar, você precisa mudar, mas você reformou, mudou. Então, a renovação requer isso de nós, intencionalidade, processo, paciência muitas vezes, mas sem perder de vista a necessidade de mudar. E é isso que o apóstolo Paulo nos diz, de que essa transformação, ela precisa acontecer na nossa mente, meus queridos. É aqui começa a mudar, aqui precisa mudar, porque as coisas, elas vão ter o seu tempo, elas vão ter as suas maneiras de agir, as pessoas elas vão continuar andando, mas de alguma forma eu também preciso ser protagonista e ser intencional. Claro que quando o apóstolo Paulo fala em renovação da mente, ele também está falando de uma experiência espiritual, ele está falando de um agir de Deus. Afinal, é o Espírito Santo que nos transforma. Jesus nos falou sobre isso. Jesus disse que o Espírito Santo ele nos convence. Interessante, esse verbo convencer.
Jesus diz que virá o Consolador, virá o Espírito de Deus e vai nos convencer, ou seja, ele vai nos dar um entendimento, ele vai nos fazer perceber daquilo que é necessário mudar. E o Espírito Santo nos convence daquilo que está errado para acertar, para fazer aquilo que é correto. O Espírito Santo é ele quem me convence quando eu peco. É ele quem me convence quando eu não agir de acordo com a vontade de Deus. É o Espírito Santo que me dá aquele estalo e ele de alguma forma coloca no meu coração uma palavra ou uma ação dizendo assim: escuta, Marcos, você precisa ir lá pedir perdão. Escuta, Marcos, você precisa reparar o que você fez. Então, o processo é espiritual, é o Espírito Santo que nos dá esse entendimento. Ao mesmo tempo, nós acolhemos intencionalmente esse agir do Espírito, para que eu e você saiamos também dessa zona de conforto e deixemos que o Espírito de Deus vai nos moldando, e Ele vai nos dando clareza, Ele vai nos dando entendimento. Veja como a renovação é algo tão amplo, né? Não é uma simples decisão ou um estalo de dedo como um passe de mágica. Requer muitas coisas. Requer um coração disposto a mudar. A pergunta que eu quero fazer para você: você quer mudar? Você quer mudar em algumas coisas? Porque de repente você pode dizer: não, tá bom assim, eu quero continuar minha vida assim, não quero mudar nada, tá ótimo, sempre foi assim e vou continuar sendo assim. Bom, essa é uma decisão que você tem toda a liberdade para fazer, de mudar ou não. Mas eu posso dizer para você, meu querido, que quando a gente está disposto a mudar, a gente cresce, a gente se aprofunda, a gente fica mais lapidado, a gente desfruta de coisas, de experiências que antes nem imaginávamos. O medo que as pessoas têm de não mudar é porque elas não querem, de fato, lidar com algo novo. Elas não querem lidar com situações. Só que, cedo ou tarde, a vida vai impor, de alguma forma, algumas mudanças para nós. E quanto mais flexível a gente se possibilita à transformação, quanto mais a gente pode ser adaptável às coisas que vão acontecendo na vida, situações, a gente vai lidando melhor com as alegrias e melhor com as tristezas. E quanto mais enrijecido, quanto mais duro, quanto mais a gente fica agarrado naquele modelo de viver, mais difícil é enfrentar aquilo que é necessário, aquilo que é de transformação. Por isso, eu tomei conhecimento de um texto que achei muito interessante, que é um texto, uma crônica escrita em 1992. 1992. Quantos anos eu tinha naquela época? Acho que 25 anos. Alguns talvez estão acompanhando, nem eram nascidos, né? Mas a Marina Colasanti, ela escreveu uma crônica no jornal Brasil, que diz assim: eu sei, mas não devia. E eu quero ler para vocês. A crônica: eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café correndo porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra. E, aceitando a guerra, aceita os mortos. E que haja números para os mortos.
E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a pagar por tudo o que deseja e do que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa e fazer fila para pagar. A gente se acostuma cada vez mais a pagar mais e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobra. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionado e cheiro de cigarro, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. A gente se acostuma a não ouvir o passarinho, a não ter galo de madrugada, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma para poupar a vida, que aos poucos se gasta, e que gasta, de tanto acostumar, se perde de si mesma. É um resumo da crônica da Marina, que nos fala sobre isso, né? A gente se acostuma com tanta coisa. O problema é que, se ao acostumar, a gente vai perdendo a capacidade de mudar. Ao se acostumar, a gente já não mais questiona. Ao se acostumar, a gente entra num vazio. E a gente repete e já não sente mais falta. Por isso, 2023 inicia com um convite para a gente renovar. Um convite para você não entrar no automático, para você repensar, para você avaliar e buscar discernimento de Deus. Esse discernimento do Espírito Santo que transforma a nossa mente e que nos impulsiona e nos motiva a tomar decisões. Eu preciso dessas mudanças. Eu preciso olhar para o meu coração. Eu preciso dessa metamorfose. Para voar, eu preciso experimentar algo que preciso largar, que está pesando, para experimentar o novo. Deus, em todas as circunstâncias, em todos os momentos, está e estará conosco, está e estará contigo. É importante contar com Ele. É importante dimensionar a vida com Ele. É importante a gente saber que nessas mudanças, Deus está conosco. Por isso, meu querido, por isso, minha querida, não se acostume, não se acomode. Experimente a cada momento, a cada tempo, aprofundar, mergulhar, aprofundar em si mesmo e perceber como Deus quer que você viva e experimente a vida. Eu desejo de coração um abençoado 2023, que de fato ele seja um ano diferente de 2022, que a gente ame mais, que a gente perdoe mais, que a gente celebre mais, que a gente se abrace mais, que a gente cresça, que a gente, nesse processo de renovação, seja uma versão melhor do que foi 2022. Uma versão mais parecida com Jesus. Uma versão onde o amor, a bondade e a graça de Deus são marcas que nos acompanham nesse ano. Que Deus os abençoe e nos conceda 2023 muito abençoado. Amém. De bons poderes sinto-me cercado, bem protegido e bem consolado.
que nós ouvimos, cantado pela Carla e tocado pelo Rafael, foi composto por Dietrich Bonhoeffer. Eu volta e meia falo dele porque eu admiro muito a história deste pastor, teólogo alemão, luterano, que resistiu ao nazismo e foi morto por conta da sua resistência. E em 1944 ele compôs esse hino na virada de bons poderes. Ele tinha tudo, meus queridos, para olhar para o futuro de maneira pessimista. Ele tinha tudo para ficar preso, no sentido dele mesmo. Ele podia estar preso por conta de Hitler, mas a sua alma, o seu coração estava livre. E ele compôs esse hino dizendo que de bons poderes, de Deus procede toda a graça, toda a misericórdia, e a cada dia a gente pode experimentar algo novo. Talvez você esteja iniciando 2023 pessimista. Talvez você olhe para o cenário e se pergunte, há otimismo? Mas eu quero dizer para você, em Deus sempre há possibilidade de ver alternativas. Em Deus nós sempre encontramos possibilidades de ser renovado. Entre em 2023 com um otimismo, não um otimismo cego, mas confiante, com uma esperança que não é aquela de um mundo totalmente feliz, sem problemas, mas entre com esperança, sabendo de que Deus cuida, Deus nos dá sabedoria, e aquilo pode mudar, as realidades mudam. Se o cenário é difícil, sinais de bondade e de misericórdia podem ser colocados. A nossa vida, a sua vida, a vida das pessoas são mais importantes que qualquer cenário econômico, social, político que nós podemos viver. Por isso nós podemos agradecer a Deus. E eu quero orar com você. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero olhar para frente com esperança. Eu quero olhar para 2023 sabendo que dos bons poderes procede de Deus. E por isso a gente pode iniciar esse ano com alegria no coração. Vamos orar? Senhor Deus, Tu és o Senhor do tempo e passamos por vários tempos. Alguns são bons, alguns são alegres, alguns são celebrativos, são festivos. Outros são de choro, são de tristeza, são de perdas. Há muita confusão no nosso coração, há um cansaço na nossa alma. Mas, Senhor, nós queremos e precisamos do Teu Espírito que nos motive, que transforme a nossa mente, que possibilite que a nossa mente veja e perceba coisas boas, alternativas, saídas, soluções. Que sejamos pessoas que não gerem problemas, mas solucionem os problemas. Que sejamos pessoas que estejam dispostas a amar, independente das circunstâncias. A perdoar, porque essa é a melhor decisão. Perdoar ainda é a melhor decisão. Ajudar, partilhar. Fazer de 2023 um ano, uma versão melhor. Uma versão mais generosa, mais confiante, mais dependente de Ti. Que nesse ano a nossa decisão prioritária seja estar nas Tuas mãos, ser conduzido pelo Teu Espírito. Por isso transforme a nossa mente, tire o pessimismo, tire o fardo, Senhor, que às vezes se impõe sobre a nossa mente e o nosso coração, que nos entristece, e nos dê a confiança de que a cada dia estamos nas Tuas mãos. Abençoe, Senhor, esses que estão nos acompanhando, nos ouvindo, esses que estão nesse momento recebendo essa palavra. Abençoa-nos a cada dia desse novo ciclo de vida, a cada momento. Para nós ele ainda não existe, mas há uma esperança e ele vai existindo à medida que vamos caminhando. Abençoa-nos com a Tua graça e bondade, e assim oramos juntos,
a oração que tu nos ensinaste. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Sim, de Deus pertence a nossa história. Por isso nós podemos iniciar um ano com confiança, com fé, entregando todos os nossos dias nas mãos do Senhor. E receba a bênção de Deus, essa bênção que vai ser a sua marca, essa bênção que vai ser para você partilhar e abençoar as pessoas que estarão contigo. Que você seja abençoado em todos os sentidos e que você abençoe, que você partilhe aquilo que Deus tem dado a você, meu querido, a você, minha querida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que seja um ano de paz, um ano que os nossos corações sejam pacificados e reconciliados com Deus, consigo mesmo e com as pessoas. Um grande abraço, que Deus abençoe e vamos caminhar juntos. 2023 está aí e vamos estar juntos nesse ano. E assim finalizamos esse tempo de reflexão, ouvindo e cantando mais um hino. Deus te abençoe. Amém. Nós somos peregrinos na jornada aqui, seguindo as pegadas dos fiéis, um ao outro amando, aos fracos ajudando, mostrando assim que a graça do bom Deus nos susterá. São muitos os que já passaram por aqui e deixaram testemunhos a seguir. nossas vidas pois vivamos, De tal forma que sejamos a luz guiando aqueles que quiserem prosseguir. Que possamos ser fiéis aos que nos seguem e com nossa fé a estrada iluminar. Nossas marcas possam ser possam algo pra se ver. Nossas vidas possam muitos inspirar. Que possamos ser fiéis aos que nos seguem. Nem sempre temos tudo que sonhamos ter, mesmo assim devemos firmes caminhar. E ao deixar